Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai dar como foco maior, principalmente, 3 empresas mais investidas dentro da plataforma do AGF+. A bolsa vem oferecendo oportunidades, né, lembrando aquilo que eu sempre falo para vocês, o índice Bovespa é um índice de referência, uma carteira teórica, mas muita empresa que compõe dentro do setor BEST. O que é o setor BEST? Setor de banco, energia, saneamento, seguro e telecomunicações. Muita empresa dentro do setor BEST não está dentro do índice Bovespa, por exemplo. Olha que interessante, ok? Então, o que acontece? Muita gente vê o índice Bovespa subindo, o índice Bovespa bateu 117 mil pontos e por aí vai, e muita empresa que não compõe dentro do índice Bovespa não está ali dentro do BEST. Então, eu costumo dizer que é o seguinte, o índice Bovespa está batendo não sei quantos mil pontos, por exemplo. Será que compõe uma empresa minha que está na minha carteira de investimento e que está dentro da estratégia de carteira previdenciária? Não necessariamente. Tá? Então, o índice Bovespa é uma carteira teórica, ele compõe algumas empresas listadas na bolsa, é um índice de referência, o nome já está dizendo, é um índice Bovespa, mas, em contrapartida, eu não fico prestando atenção dentro do índice Bovespa, subiu, caiu, eu presto atenção na empresa que eu estou investindo. Esse é a minha atenção maior. Bom, 3 pontos marcaram primordialmente, tá? Quando a gente olha, 3 empresas chamam a atenção dentro da plataforma do AGF+. Então, vou aproveitar, compartilhar a tela do meu computador aí com vocês. E lembrando que essa conta é uma conta que eu uso de treinamento, aqui para dentro da plataforma do AGF. E aí a gente vê quem são as empresas que estão sendo mais investidas por assinantes dentro da plataforma do AGF+. Bom, vou compartilhar aqui a tela do meu computador com vocês. Se a gente olhar aqui, ó, existe o aportador, que tem o objetivo de renda, carteira consolidada, carteira previdenciária, ferramentas, simulador histórico, MDI, agenda de dividendos e tal. Se vocês virem aqui em ferramentas mais investidas AGF, bom, aí eu já tenho o que são as mais investidas AGF. Vamos entender aqui basicamente. É a quantidade de usuários com cada empresa na carteira. Então, as empresas mais investidas dentro da plataforma do AGF é a que contém a quantidade de usuários com cada empresa na carteira. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de compra ou de venda de ações, beleza? Vamos anotar aqui, só para a gente poder olhar cada uma delas do que eu estou falando. A gente tem um pouco de Taesa 11 em primeiro lugar. Em segundo, a gente tem um pouco de queridíssima BB Seguridade. Em terceiro lugar. Quarto lugar, a gente tem TRPL4, a queridíssima ISA, como eu chamo. Quarto lugar, Banco do Brasil, que é o BBASA3. E depois vem logo em seguida, e aí, 1, 2, 3, 4, 5, Itaúsa. E depois vem a minha queridíssima S Brasil, em sexto lugar. Olha, vejo que Santander deu uma migrada boa, né? Ó, Santander ficou lá atrás, Petrobras, Copel, Banrisul, Sanepar, Bradesco, a Engie. Aí tem aqui algumas que não compõem dentro da estratégia de carteira previdenciária, tá? Mas, enfim, como oportunidade classificada. Então, por exemplo, Magazine Luiza está aqui, WEG, que não é uma empresa de carteira previdenciária, por exemplo, Qualicorp, que é uma empresa que paga proventos, mas tem algumas particularidadezinhas, a própria Via Varejo, as ações da Oi, que é uma empresa em recuperação judicial, Bradespar, vejo que Bradespar tá lá no final, né, ó. E aí tem outros, Porto Seguro, a Wizy. O pessoal me manda tanta mensagem sobre a Wizy, Ivan e tal, e por aí vai, tá? Então,
Quais são as 3 mais empresas investidas dentro da plataforma do AGF+. Primeira, Taesa. Segunda, BB Seguridade. Terceira, TRPL4, a querida Isa, como eu chamo carinhosamente, ok? O que é que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou pegar a primeira empresa, que é a Taesa, e a BB Seguridade, e dar uma olhada como é que está a questão do preço teto projetivo e como é que está os outros indicadores em termos aí, principalmente de dividendos, olhando o mapa do MDI, beleza? Então a gente vai olhar cada uma delas e é o tempo que a gente vê. Então vamos lá, vamos pegar a primeira empresa, venham sempre na lupa aqui na plataforma do AGF, vou colocar aqui Taesa. A gente vê que a Taesa faz parte da carteira previdenciária, é a primeira empresa mais investida dentro da plataforma do AGF, tá? A gente vê que o preço teto médio da empresa está em torno de 52,81 e o projetivo a 60. A cotação da empresa está a 34,57, então a empresa está bem mais barata, bem abaixo do preço teto, e a empresa chega a anunciar em torno de 5 dividendos anuais. Então a empresa está abaixo do preço teto, está bem descontada nesse sentido. Compreendido? Vou pegar, aproveitar a Taesa 4, mesma coisa. A cotação da empresa fechou a 11,59. O preço teto médio está em torno de 17,60 e o preço teto projetivo a 20,27. Então está abaixo do preço teto ali médio, mais conservador, que geralmente é o que eu olho. Então, tanto Taesa 11 quanto Taesa 4, em termos de preço, está bem descontado ali, está bem mais barato, ok? Isso é o que a plataforma, como ferramenta, eles te mostram, tá certo? Vamos dar uma olhada em BB Seguridade. A gente vê o preço teto médio de BB Seguridade a 33,50. É uma empresa que compõe dentro da estratégia previdenciária, é uma empresa na área de seguros, e a gente vê o preço teto projetivo a 53,21, certo? Então a cotação é 30,15. Então a empresa continua bem abaixo do preço teto e inclusive é uma empresa que vem caindo. Se a gente olhar um pouco de próprio BB Seguridade, a gente vê que é uma empresa que nas últimas semanas vem caindo um pouco mais, né? Então se a gente pegar aqui no gráfico, por exemplo, diário, a gente observa que é uma empresa que oscilou bastante aí e vem caindo nesse aspecto. Então, o BB Seguridade também abaixo do preço teto médio, mais conservador. A gente olha a TRPL4, que é a terceira empresa mais investida dentro da plataforma do AGF, e a gente vê aqui preço teto médio 32,78, o projetivo caiu 26,16. A cotação da empresa está 25,12. Olhando pelo preço teto médio, ainda está abaixo ali para compra. Ela subiu aí a 25,78 TRPL4. Mas olhando o preço teto médio mais conservador, ainda está abaixo do preço teto. Se o investidor ele chegar a essa conclusão e ele quisesse investir dentro da plataforma do AGF, consequentemente ele poderia fazer esse aporte garantindo a sua margem de segurança. Então, recapitulando, a gente tem 3 empresas mais investidas hoje no mês de agosto da plataforma do AGF, principalmente a primeiro lugar, Taesa. Eu mostrei que tanto Taesa 11 quanto Taesa 4 estão abaixo do preço teto mais médio conservador. Eu tenho o BB Seguridade, que também está abaixo do preço teto médio mais conservador. E eu tenho também um pouco de TRPL4, que é a ISA CETEP, a querida ISA, empresa ligada a setor de energia, que também está abaixo do preço teto médio mais conservador. Outro ponto importante, tem aulas minhas, inclusive lá para assinantes da plataforma do AGF+, tem ali aulas minhas explicando o que é preço teto médio e preço teto conservador. As duas coisas de diferença, tá? O que é que um diferencia do outro? Existe uma outra aula minha recente, tá lá para assinantes da plataforma do AGF, lá em pregão fechado, que eu explico a diferença de carteira previdenciária, carteira de oportunidade. Existe essa diferença dos dois, beleza?
Então esse ponto é importante. Outro detalhe, quando a gente olha, por exemplo, um Banco do Brasil, e a gente vai olhar daqui a pouco, então eu vou pegar um BB-AS3, Banco do Brasil. A gente vê que o Banco do Brasil subiu bastante, está 48,18. O preço teto médio hoje é 35,91, mas o projetivo está 79,33. Se o investidor ele olhar para o preço teto projetivo, ele faz compra em Banco do Brasil a 48,18. Se o investidor olhar bem mais o preço teto médio, a 35,91, ele não compra as ações de Banco do Brasil. Qual é o certo ou errado, Van? É o preço teto médio ou preço teto projetivo? Não existe certo ou errado. Existe um prisma de análise. Quando eu olho para Banco do Brasil, eu olho um preço teto médio mais conservador. E aí, Banco do Brasil, a esse preço em particular, por mais que está descontado, eu não compro. É uma decisão pessoal do investidor. Mas um outro investidor, ele pode olhar o preço teto médio projetivo, dado um consenso dos analistas, e ele pode dizer: beleza, eu vou comprar Banco do Brasil a 40 e poucos reais, porque eu entendo que está descontado de fato o preço e eu ainda posso comprar no sentido se eu quisesse aproveitar os dividendos, exemplo, anunciados. Só que a R$ 48, a cotação de Banco do Brasil, se eu fosse encaminhar uma ordem para comprar apenas 100 quantidade de ações, eu teria que desembolsar mais de R$ 4.000 para comprar apenas 100 quantidade de ações, até porque a cotação hoje está acima de 48 mais ou menos, né, R$ 48 que eu falo. Eu teria que desembolsar muito mais dinheiro do meu caixa. Eu entendo que tem empresas a um preço muito mais baixo e muito mais descontado, ok? Então eu prefiro deixar Banco do Brasil passar nesse momento e focar em outras empresas que estão com um preço bem mais acessível nesse momento. É uma decisão bem mais estratégica. Não existe certo ou errado. Tudo depende do prisma de como esse investidor ele está olhando cada detalhe. Esse é um ponto mais importante, porque o que eu mais recebo de pergunta é: qual é o certo, qual é o errado? Não, eu olho, não existe certo ou errado. É uma questão de análise. Um cara pode comprar Banco do Brasil ao preço que está e ele entende que os múltiplos estão bem descontados e tal, e tal, e tal, então vou comprar as ações de Banco do Brasil. Então, eu, Vanessa, olho em algumas empresas bem mais o preço teto médio conservador, pegando a métrica dos últimos 5, 6 anos, em termos de pagamento de proventos. Eu olho bem mais essa métrica, beleza? Então é um ponto ali importante para vocês prestarem atenção. A gente tem aí, em primeiro lugar, Taesa, já falei. Segundo, BB Seguridade. Terceiro, TRPL4. Quarto, a gente tem Banco do Brasil. E a gente tem uma outra empresa que é a Itaúsa, que inclusive paga muito pouco em termos de proventos, né? Muito baixo, inclusive, mas ela está classificada como previdenciária. Para vocês terem noção, a Itaúsa é a quinta empresa mais investida dentro da plataforma do AGF+. É a quinta empresa mais investida dentro da plataforma do AGF. Ela chega a anunciar possivelmente em torno aí de 4 vezes no ano, mas os dividendos são tão magrinhos, né, são poucos, né. Então a gente observa que é 0,05, 0,04, 0, enfim, é centavos. Então a Itaúsa, a cotação hoje está 9,56 na bolsa, o preço teto médio está 10,02 e o projetivo também mais baixo. Então se eu fosse olhar pelo preço teto médio, eu poderia comprar as ações da Itaúsa a 9,56. Também é uma decisão do investidor. A Itaúsa eu acho que é uma das empresas que mais tem investidor nesse aspecto e tal, mas, enfim, é uma empresa que muita gente investe, mas os dividendos são magrinhos. Geralmente os dividendos é 0,00 alguma coisa. Então, geralmente quando a Itaúsa anuncia em termos de provento,
e não ser muito baixo. Vamos ajudar o Fábio no passo a passo, beleza? Então vamos lá, acessar a plataforma do AGF, vamos lá para a ação da Vale. O preço a cotação da Vale está 63,04. O preço teto médio 81,52. O preço teto projetivo a 14,16. Ok? Então é previdenciária. Então a empresa está abaixo do que, pessoal? Está abaixo do preço teto médio, concorda? Preço teto. O último anúncio que o pagamento aí de Vale, a data com a dia 11/8 já passou. A data de pagamento vai ser no dia 1º do 9 e vai ser R$ 1,91 por ação. Beleza? Então, o preço teto médio 81,52. A cotação 63,04. Beleza? Deixa eu ver aqui do 10 Soares. Invisto em 5 empresas. Você acha que basta ter uma carteira de sucesso ou eu preciso necessariamente investir em muito mais empresas? Não. Você pode ter 5 empresas, bem distribuídas inclusive, e que tenham um resultado legal. É de Soares, né? Descreve aí para mim quais são as empresas que você tem na carteira, por favor. Escreve aí para mim direitinho, tá certo? Que aí eu respondo aqui. Se você estiver olhando, o Washington para dividendos, a Taesa, ela te paga um retorno melhor. Se você estiver olhando para dividendos com a Itaúsa, hoje, eu não sei no futuro, hoje ela paga muito mais baixo, mas pode ser que no futuro possa ser rentável. Vocês lembram daquela entrevista que o Bassi deu vendendo as ações da Itaúsa? Vocês estão lembrando, né? A Itaúsa, de fato, ela paga baixo. Então tem que ver essa compensação, tá ok? Vamos aproveitar a plataforma do AGF para a gente dar uma olhada, tá bom? Então vamos lá, aproveitar aí com vocês. BRSR6, Banrisul. Vamos lá. Preço teto médio 16,10. Preço teto projetivo R$ 17. E a cotação da empresa está a 13, então ela está abaixo do preço teto médio e está abaixo do preço teto projetivo. Geralmente ele chega a anunciar 5 vezes no ano, ok? E aí a gente vê, tá, a carteira aí mais ou menos 2020 a 0,88. Em 2021, 0,95, ok? Então, o último dividendo que eles anunciaram ali para pagamento, em dia 29/6, foi de 0,34 por ação, tá? Então, respondendo à parte, ela compõe a estratégia previdenciária, é uma empresa que está abaixo do preço teto. Um ponto importante, eu acho que é JG Bendin, eu acho que é assim. Enfim, eu não olhei os balanços da empresa agora do segundo trimestre do ano de 2022, falta eu olhar. Então eu recomendo que você analise primeiro o balanço do que o Banrisul entregou, que isso é importante. O que que a empresa entregou em termos de resultado, ok? Mas ela está abaixo do preço teto de compra, ela está bem descontada, isso ela está. Eu estou começando e tem algumas de ITSA4. Se você olhar Bradesco no sentido de dividendos, ela vem pagando pouco, né? Inclusive o último balanço que Bradesco entregou não foi nada bom, diga-se de passagem. Se eu contar dividendos mais bonificação, é que a coisa fica um pouquinho melhor, porque Bradesco chegou a pagar bonificações. Porém, né, Bradesco em termos de dividendo caiu bem mais. Eu não sei se trocar uma coisa pela outra. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu não me agrado tanto o Bradesco, apesar de que está muito descontado o preço, está muito barato. Já Santander eu vejo muito mais atrativo. Só que Santander é bem mais um banco de varejo. Tem esses detalhes. Então, eu acho que tem que prestar atenção só na tomada de decisão, ok? Me agrada bem mais Santander nesse ponto. Mas olha o último balanço que os caras entregaram. No caso da Vale, que o preço está bom para fazer a compra no momento. Como funciona se o preço projetivo dele está bem abaixo, mas é a projeção, né? O preço teto médio está bem mais abaixo. Pode ser uma questão futura de ajuste. Lembrando, Thales, que o preço teto projetivo,
O nome já está dizendo, é uma projeção, ele tem reajuste de acordo com um consenso de analistas, e ele é baseado também na questão, principalmente, né, dos balanços entregue da empresa. Então esses pontos são basicamente bem analisados, ok? Provavelmente, como é 100K, eu gosto bem mais no início de concentrar, do que necessariamente trazer uma puta diversificação no início. Então eu acho que eu colocaria ali 3, 4 empresas e olhe lá, eu acho que 4 empresas para mim ainda estaria muito, mas empresas boas pagadoras de dividendos. Banco principalmente, setor de energia e seguros, com certeza estariam nessa lista que eu estou falando para você. Ok? Uma BB Seguridade, um exemplo, uma Taesa, por exemplo, são empresas bem candidatas, ok? Uma coisa não exclui a outra. Eu olho bem mais Sambi 4 do que Sambi 11, apesar de que Sambi 11 tem maior liquidez, mas Sambi 4 eu olho mais. Olho mais no sentido de comprar que eu estou falando, ok? Ah, então vamos lá. Taesa paga bem. Eu acho que é Taesa 4, é Taesa 11, eu acho. Semig, mais ou menos, mas paga bem também. BBSA3, show de bola, né? Só que BBSA3 o preço está lá em cima, né? Klabin, que paga dividendos, às vezes paga muito bem, às vezes deixa um tempo de pagar, é bem característico da empresa. E a Itaúsa, que paga um dividendo mais baixo. Então, eu colocaria uma meta em quantidade de ações, tá? Uma meta em quantidade de ações. Então, sei lá, minha meta, eu estou dando um exemplo, tá? Isso é um exemplo apenas. Sei lá, Taesa, a minha meta em quantidade de ações é de exemplo, 5.000 quantidade de ações. Que aí eu vou demorar talvez 1 ano, 6 meses, 3 meses para bater. Aí vai de cada pessoa. Ah, a minha meta em BBSA3, que está com preço bem mais elevado lá, né? A minha meta é ter 2.000 quantidades de ações. Quanto tempo eu demoro para ter essa meta? E por aí vai. Dentro dessas empresas que você tem, a que paga mais baixa, eu acho, é a Itaúsa, ok? Aí, em termos de dividendos. Entre a CEMIG e TRPL4, eu prefiro a TRPL4, mas a CEMIG também é uma excelente empresa, beleza? Então, a carteira está bem legal, está bacana, resumidamente falando. Não, Klabin, vamos dar uma olhada até aqui para a gente encerrar a aula de hoje. Klabin 4, o preço teto médio está 2,41. O preço teto projetivo está 4,2, 4,20 mais ou menos, e a empresa está 4,52, né, então o preço subiu um pouquinho mais. Já de Klabin 11, a cotação está 22, o preço teto médio está 12,07 e o projetivo está 21. Se cair um pouco mais, aí talvez compre um pouco mais ali de Klabin, mas subiu um pouco mais realmente as ações da Klabin. Ok? Agora tem que estabelecer, Dante, a meta em quantidade de ações. A meta em quantidade de ações. Não foque muito em quantidade de empresas. Foque bem mais em quantidade de ações. Quantidade de ações. Beleza? Beijo e até a próxima. Obrigada, pessoal.